Com Deus, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais uma noite, a quinta noite da série sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Que teu Espírito Santo, aquele mesmo que esteve com João em Patmos, inspirando aquele profeta, mostrando as revelações do Apocalipse, que esse Espírito Santo esteja conosco nesta noite, aqui em Marcos Moura, nos iluminando, nos usando, nos enchendo. E para isso, Senhor, ajuda-nos a esvaziarmos de nós mesmos para dar lugar ao Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós te oramos e a igreja diz: Amém. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. E essa carta da igreja de Sardes fala do sepultamento de uma igreja. Que forte. E antes de lermos, eu quero contar uma história para vocês. Certo pastor, ele via a sua igreja um pouco fria, um pouco desanimada, os membros sem compromisso, sem interesse pela causa de Deus. E aí, num certo culto de sábado, aquele pastor disse: amada igreja, próximo sábado será o sepultamento da igreja. Essa igreja será sepultada no próximo sábado. E o povo ficou alarmado. Como assim, pastor? O sepultamento da igreja? E ele disse: é isso mesmo. Sábado que vem nós iremos ter o sepultamento da igreja. E vocês têm que estar aqui presentes. E o sábado seguinte a igreja ficou tão cheia como nunca antes. Não cabia gente nas cadeiras, o povo ficou em pé. O povo ficou curioso. O sepultamento da igreja, que é isso? E quando as pessoas entraram na igreja, quando os irmãos entraram na igreja, eles se depararam com um caixão no púlpito. Havia um caixão no púlpito, tampado. E o povo ficou alarmado. Que situação é essa? Um caixão, quem morreu? Eu não estou sabendo. E aí o pastor, ao tomar o púlpito, o microfone, ao iniciar o sermão, e disse: eu anuncio a vocês, irmãos, que hoje é o sepultamento da igreja. A igreja está morta, aqui está o caixão. E ele começou então uma mensagem, um sermão veemente, um sermão de reavivamento espiritual, um sermão para que a igreja pudesse sair da mornidão espiritual, da frieza espiritual e se encher do Espírito Santo. E depois daquele sermão, ao final, o pastor então disse o seguinte: irmãos, agora eu quero que vocês venham até o caixão para ver esse defunto aqui dentro, para ver esse morto aqui dentro do caixão. O pastor então tirou a tampa do caixão e a igreja fez uma fila indiana. Os irmãos fizeram uma fila para olhar o defunto que estava ali dentro do caixão. E quando o irmão vinha e olhava, ele se espantava. E no mesmo momento as lágrimas desciam. E ele saía com lágrimas nos olhos por ver aquele defunto dentro do caixão, a sepultura da igreja. E sabe o que tinha acontecido? O pastor tinha colocado um espelho dentro do caixão. E quando o irmão olhava para dentro do caixão, ele olhava para si próprio. E aí, naquele momento, o Espírito Santo tocava em seu coração e ele entendia que o morto era ele, que ele estava morto espiritualmente, mas ele precisava ressuscitar, e o Espírito Santo ia fazer essa obra nele. As lágrimas corriam, e aquele foi o dia da morte da igreja, mas da ressurreição da igreja. A partir daquele dia, o fervor voltou para a igreja ficou novamente cheia do Espírito Santo e vibrante para cumprir a sua missão. Amém? Amém. Nessa noite, irmãos, nós vamos ver uma história semelhante. Uma igreja que estava na sepultura, mas que Deus, Jesus, estava dando a oportunidade para reviver aquela igreja. Essa é a igreja de Sardes, que junto com Laodiceia não recebe praticamente elogios de Jesus. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás o quê? Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois,
do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Verso 4: Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Amém. Que carta forte. Junto com a Laodiceia, é uma das 7 igrejas que praticamente não recebe elogios de Jesus, apenas críticas, porque era uma igreja que achava viva, mas estava, na verdade, morta. E queridos irmãos, como cada noite nós temos recapitulado um pouco do que vimos até aqui para avançarmos no estudo. Nós já vimos que o livro do Apocalipse tem um número que se repete. Qual é o número? 7. E a igreja, as 7 igrejas fazem parte de uma das 7 partes do livro do Apocalipse. Vamos repetir quais são as 7 partes. Qual é a primeira? 7. Qual é a segunda? 7. Qual é a terceira? 7. Qual é a quarta? Qual é a quinta? 7 pragas. Qual é a sexta? E qual é a sétima? Muito bem, vocês foram discipulados pelo Espírito Santo. Gravaram na mente de vocês as palavras de Deus. Agora, dentro dessas 7 partes, na primeira parte nós temos as 7 igrejas. Quais são as 7 igrejas? A primeira? A segunda? A terceira? A quarta? A quinta? A sexta? Filadélfia. E a sétima? Laodiceia. Exatamente. E aí nós vimos que, profeticamente falando, cada igreja representa o que? Um período da história, a profecia. Éfeso representa a partir do ano 30, da década de 30 depois de Cristo, até o ano 100, com a morte do último dos apóstolos, que foi João. A igreja de Esmirna, vamos ver se vocês lembram, começa do ano 100 e vai até quando? 313. Muito bem, 313, que foi quando houve o Edito de Milão, assinado por Constantino. Depois, nós temos a igreja de Pérgamo, começando em 313 e indo até 538, com o momento da supremacia papal. Nós temos a igreja de Tiatira, que foi a igreja que passou pela grande tribulação, foi a igreja que teve mais duração, foi a igreja que teve o maior texto bíblico registrado, e foi do ano 538 até 1500 e quanto? 17. Que foi o ano de que mesmo? Quem lembra? Da 95 teses de Martinho Lutero. Exatamente, da reforma protestante, quando Lutero fixa as 95 teses ali no castelo de Wittenberg, encerra Tiatira e começa então Sardes, que vai de 1517 até o ano 1798, com o encerramento da supremacia papal. E veja só, marca então o período da igreja de Sardes. Está aqui o mapa, como eu sempre tenho mostrado, das 7 igrejas. E aqui está, meus queridos, a igreja do castelo em Wittenberg, na Alemanha. E foi nessa igreja que Martinho Lutero colocou as 95 teses de justificação pela fé. Martinho Lutero, ele vai de encontro ao papado na época, ao poder papal, e ele então afixa as 95 teses na porta desse castelo em Wittenberg. Depois foi construída uma nova porta, ali em bronze e metal, e está escrito então todas as 95 teses na porta daquele castelo em Wittenberg, na Alemanha. Mas aqui nós temos a Bíblia, uma cópia original da Bíblia que Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, porque até então a Bíblia era apenas em latim. Só quem podia ler a Bíblia era o monge, era o papa, era o bispo, e ele lia de costas para a igreja.
Mas Martinho Lutero traduz a Bíblia para a linguagem do povo. Mas olha que interessante. Na Reforma, essa igreja era para estar viva. Ela parecia viva, mas ela estava como? O que aconteceu? No princípio da Reforma, os governos se aproveitaram para se separar de Roma, se separar do papado. E eles abraçam então o protestantismo para o seu estado. Por exemplo, na Alemanha foi o luteranismo de Lutero. Na Inglaterra foi a religião anglicana. Na Suíça foi a religião reformada, calvinismo, presbiteriano. Então cada país, cada nação que rompe com Roma assume uma denominação protestante. Só que era uma forma, vamos dizer assim, ortodoxa, era uma coisa fria. Era uma coisa fria, não tem aquele ardor espiritual. Eles estudavam a Bíblia sim, desenvolviam a doutrina sim, mas ainda não tinha aquele desenvolvimento espiritual como passou a ter a igreja de Filadélfia a partir ali de John Wesley e etc. Tá bom? Então, só esse parênteses aqui da parte profética dessa igreja. Lembrando que o nosso propósito nas noites é igual mesmo, a parte histórica e a parte o quê? Universal, a aplicação da mensagem das 7 igrejas para cada um de nós. Agora, vamos ver um pouco de Sardes. Vamos sair da Alemanha e vamos para a Turquia, agora para Sardes, a igreja que nós estamos estudando hoje. Aqui está então um portal, né? Ali o local mais especial de Sardes, assim, vamos dizer, o cartão postal de Sardes, que é esse ginásio aí dos tempos antigos, esse ginásio romano. E aí foi construído. Esse local era para fazer atividades físicas, corridas, natação, vários esportes, Olimpíadas. Acontecia então nesse ginásio da cidade de Sardes. Ok? Sardes, vamos recapitular. Éfeso era a maior cidade, lembram? Qual era a cidade mais bonita? Esmirna. Qual era a capital? Pérgamo, exatamente. Qual era a cidade do comércio? Tiatira, era a rede comercial. E Sardes era considerada como uma cidade militar, ou pelo menos o seu passado era um passado militar. Sardes era uma fortaleza militar. E depois eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, porque é importante isso para a carta. Essa parte militar, essa parte de ser uma fortaleza, é importante para entendermos essa carta. Tá bom? Então Sardes tinha sua fama nesse sentido. Para você ter ideia, antes do Império Romano, Sardes era uma das cidades mais poderosas do mundo. Fazia parte do Império Lídio. O Império Lídio foi conquistado pelo rei persa chamado Círio e faz parte da profecia justamente de Daniel, capítulo 7. Porque a Pérsia, a Medo-Pérsia, tem que conquistar aquelas costelas do urso. Estão lembrados aí dessa profecia? As costelas do urso, que eram 3, que representavam a Lídia, o Egito e a Babilônia. E justamente Sardes representava a capital da Lídia e estava dentro da profecia de Daniel, capítulo 7. Olha que interessante então. E aqui nós temos uma das ruas principais em Sardes. E nessa rua principal era cheia de comércios. E esses comércios eram de judeus. Olha que interessante. Os judeus, eles tinham uma grande, forte e rica comunidade em Sardes. Agora, nas outras igrejas, por exemplo, em Éfeso, em Esmirna e em Pérgamo, os judeus perseguiam os cristãos. Lembram que os judeus perseguiam os cristãos? Já em Sardes, eles não perseguem, pelo contrário, eles fazem aliança. E muitos judeus se tornam cristãos. E aqui eu vou mostrar para vocês algumas lojas. Olha essa loja aqui onde Josué está. Aqui é uma loja para vender tecido, pintado tecido. Aqui é um tanque, não é um tanque batismal, tá bom? Alguém já está pensando em se batizar ali, mas não é, viu? Aqui é um tanque onde colocava tecido e tecido. Nesse tanque tinha tinta. Então o tecido já saía tingido. Mas você está vendo o que é que tem aqui nessas pedras? Uma cruz. Dá para ver? Uma cruz. E o que chama a atenção
é que essa loja não era de um cristão, mas era de um judeu. O nome do dono da loja era judeu, mas ele tinha simpatia, ele tinha afinidade com o cristianismo. E aqui era um restaurante, era um antigo restaurante, né? Dentro daquela região, certo? Aqui nós temos uma outra loja, provavelmente de fazer objetos de ouro, né? Vamos avançar um pouco mais. Aqui está o nome do dono dessa loja. O nome dele era Jacó. E Jacó é um nome o quê? Judaico, é um nome bíblico. E aí você percebe que ali havia vários judeus naquela localidade. Ok? Aqui está. Alguém consegue identificar o que é isso aqui? Tinha Éfeso também. Não, um banheiro público. Era a rede social da época, né? Vou vir para o banheiro para fofocar na vida dos outros. Hoje é no WhatsApp, é no Instagram, etc. Antigamente era no banheiro, eu ficava conversando lá dentro, né? E aqui está o banheiro público de Sardes. Meus queridos, aqui nós temos um monumento, das maiores sinagogas antigas encontradas, em perfeito estado, né? Veja o tamanho dessa sinagoga, aqui é só a porta de entrada dela. Era uma sinagoga judaica ali na cidade de Sardes. E você vê pelo piso que era uma sinagoga bem estruturada, as colunas coríntias aí, era realmente um lugar muito rico, muito próspero. Olha só, aqui já é dentro da nave da sinagoga. Vocês estão vendo esses dois altares? Sim. Toda a sinagoga judaica tem esses dois altares. Simboliza, ali era colocado em cada altar uma cadeira, como essa assim, um trono. Representava o trono de Moisés de um lado e o trono de Elias do outro lado. Ou seja, Moisés era aquele que representava a lei, a Torá, e Elias representava os escritos, os profetas. E quando era lido um desses profetas, alguém sentava nessa cadeira e fazia a leitura dos pergaminhos. Então, está aí na sinagoga de Sardes. E aqui a gente vê a nave completa. Veja como era grande, né? Um templo enorme para aquela época, bem estruturado. Esse telhado não é da época, tá? Já é moderno, para proteger ali do sol. Ok? Muito bem, vamos avançar um pouco. Agora, preste atenção no detalhe que vai ser importante para a mensagem de hoje. A cidade de Sardes, ela era uma fortaleza o quê? Militar. Mas, na época de João, já não era mais uma fortaleza, já tinha perdido a fama. E quando é que ela tinha essa fama? Na época de um rei chamado Creso. Esse rei Creso, ele se achava o tal, dizia que ninguém conseguia vencer Sardes. E de fato, ninguém tinha conseguido vencer aquele exército. Tanto o exército era poderoso, quanto a cidade era muito fortificada. Olha o tamanho dos muros da cidade. Dá para perceber aí a largura das paredes dos muros. Imagina só. Isso ainda tinha muito para baixo, era muito alto, agora está coberto boa parte dos muros. Mas aí eles se achavam que estavam totalmente protegidos. Eles foram lutar contra Sírio, rei da Pérsia, e durante a batalha começou o inverno. E quando começou o inverno, o rei Creso disse: vamos voltar para casa. E eles voltaram para Sardes. Ele imaginava que Ciro também ia voltar para casa, mas não. Ciro perseguiu eles e chegou ao pé da muralha. E o rei então disse: aqui dentro estamos protegidos. Estamos protegidos. Ele colocou alguns vigias nas muralhas, mas os vigias disseram: ninguém vai entrar nessa cidade, olha o tamanho dos muros, vamos dormir. Preste atenção nesse detalhe. Vamos dormir. Então os vigias foram dormir e deixaram a cidade desprotegida. O que é que Ciro fez? Mandou seus soldados escalar as muralhas. E quando escalou as muralhas, abriu a porta e o exército da Pérsia entrou e conquistou a Lídia. Venceu a Lídia. Um império até então indestrutível, mas foi vencido porque dormiram ao invés de vigiar. Preste atenção nesse detalhe porque é muito importante. Quando foi, irmãos, isso aqui se deu em 549 a.C. Só que o mesmo se repetiu no ano 218 a.C. Agora, por meio dos romanos, por meio de um imperador, já um rei chamado Antíoco Epifânio. Novamente, Antíoco Epifânio ataca Sardes, e quando ataca Sardes,
O rei de Sardes diz: estamos protegidos, olha o tamanho dos muros. Coloca os soldados para vigiar as muralhas. Botou alguns soldados para vigiar as muralhas, mas eles se preocuparam só com a porta das muralhas. Teve uns que não vigiaram, ficaram dormindo novamente. E novamente o rei Antíoco Epifânio manda os soldados subirem e agora acaba com a cidade de Sardes. Veja só, um grande exército perdeu a batalha porque não vigiou. Você vai entender lá na frente o que é que isso tem a ver com a mensagem de hoje, com o estudo dessa noite. Mas vamos para a Bíblia, vamos voltar para a palavra de Deus e ver agora a importância dessa carta. Capítulo 3, versículo 1. A Bíblia diz: ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem o quê? E as 7 estrelas: conheço as tuas obras, que tens nome de que estás vivo, de que vives, mas estás o quê? Morto. Queridos, aqui Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos. Detalhe: para cada igreja, Jesus vai se apresentar trabalhando a necessidade da igreja, certo? Por exemplo, para Pérgamo, ele apresenta-se como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Era uma igreja que precisava da palavra, que precisava vencer a apostasia, as heresias. Portanto, a espada representava a palavra. E aqui, os 7 Espíritos. 7 é o número de quem mesmo? Da perfeição. É o número perfeito. Portanto, aqui, Jesus está se apresentando como a plenitude do Espírito Santo. Aquele que tem a plenitude do Espírito Santo. Para uma igreja que estava morta, achava que estava viva, mas na verdade estava morta, a única solução seria o quê? O Espírito Santo. Interessante que Paulo diz aos Romanos o seguinte, Romanos 8:11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Portanto, para a igreja de Sardes, que estava na sepultura, que estava morta, Jesus se apresenta com a plenitude do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Se a sua vida está fria espiritualmente, se você está doente espiritualmente, morto espiritualmente, Jesus se apresenta com o seu Espírito Santo, com a plenitude do Espírito Santo, para ressuscitar você e para dar uma nova vida a você nesta noite. Amém? Agora, avançando um pouco mais, Jesus conhece as obras da igreja. E agora ele vem apresentando então as críticas. Veja o que ele diz no versículo 1 ainda: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Aquela igreja era uma igreja que vivia de aparências. Aparentava estar viva, aparentava ser uma igreja vibrante, aparentava ser uma igreja que estava a todo vapor. Mas Jesus conhecia aquela igreja. Queridos irmãos, querida irmã e irmão, Jesus conhece você. Como nós vimos na igreja de Éfeso, Ele conhece as nossas obras. Como nós vimos na igreja de Esmirna, Ele conhece a nossa tribulação, o nosso sofrimento. Como nós vimos na igreja de Pérgamo, Ele conhece o lugar em que nós habitamos. Ele conhece a nossa situação. Ele conhece a nossa vida espiritual. Às vezes queremos transmitir uma espiritualidade para as pessoas. Às vezes queremos nos mostrar como um santo, como alguém que nunca erra, que nunca peca. Mas é só aparência. Muitas vezes estamos como sepulcros caiados, apenas mostrando uma aparência, apenas uma hipocrisia. E deixe-me falar um detalhe para vocês. Você sabia que a palavra hipocrisia na Bíblia, o termo original significa usar máscaras? E quando uma pessoa usa máscara, ela está mostrando quem ela é de verdade, sim ou não? Não. O hipócrita, ele não mostra quem ele é de verdade. E esse era o problema de Sardes. Sardes não mostrava a sua real situação. Aparentava ser uma igreja viva, mas na verdade estava morta espiritualmente. Esse era o problema daquela igreja. Esse era o problema. A realidade da igreja era morte espiritual.
E sabe, queridos, muitas vezes o Novo Testamento apresenta o termo de morte para tratar de uma pessoa que está transgredindo a lei de Deus, que está vivendo em pecado, que está vivendo longe de Jesus. Mas Cristo é aquele que venceu a morte. E às vezes nós pensamos só na morte física, mas pior do que a morte física é a morte espiritual, que leva à segunda morte. E aquele que venceu a morte e o inferno pode te dar a vitória hoje. Amém? Amém. Ele queria dar a vitória para a igreja de Sardes. Ele queria ressuscitar aquela igreja que estava morta. Tão somente precisavam ouvir a voz do Espírito Santo. Ouvir a voz do Senhor para ressuscitar daquela situação que eles estavam. Vocês lembram da história do filho pródigo? Alguém lembra? Com certeza, né? O que é que acontece? O filho pródigo, ele se separa do pai, se distancia do pai, ele vai para a lama, ele vai para o pecado. Depois de tudo acontecer com ele, ele viu o seguinte: poxa, era para mim estar com meu pai. Os trabalhadores estão melhor do que eu. Eu estou comendo lavagem de porcos aqui, mas os trabalhadores estão comendo a melhor comida do que eu. Vou voltar para o meu pai para me ser pelo menos um trabalhador dele. E o pai recebe o filho como trabalhador ou como filho? E sabe o que é que o pai diz? Lá em Lucas 15, 24, quando recebe o filho, e aí o mais velho questiona, né, a volta do filho pródigo. Aí o pai diz assim: meu filho, esse meu filho, esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eles então se regozijaram. Portanto, irmãos, quando a gente se afasta de Deus, nós estamos morrendo espiritualmente. Quando você deixa de ler a sua Bíblia, você está morrendo espiritualmente. Quando você deixa de orar, você está morrendo espiritualmente. Quando você deixa de ir à igreja, você está morrendo espiritualmente. Quando você deixa de cumprir a missão de fazer um trabalho missionário, de dar o estudo bíblico, você está morrendo espiritualmente. Quando você deixa de guardar o sábado, o dia do Senhor, você está morrendo espiritualmente. Quando você deixa de ser fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, deixa de ser um pactuante, você está morrendo espiritualmente. E se essa for a sua condição, saiba que Jesus é especialista em ressuscitar mortos. Na Bíblia nós vemos pelo menos 3 ressurreições que ele faz. Ele ressuscita a filha de Jairo, ele ressuscita o filho da viúva de Naim, e ele ressuscita Lázaro. Ele é especialista nisso. Clame a ele. Se você não tem vontade de ler a Bíblia, diz: Senhor, me dá vontade para ler a tua palavra. Se você não tem mais vontade de orar, diz a ele: Senhor, me faz ter vontade de orar, de clamar pela tua presença. Ele é especialista em ressuscitar mortos. E você não pode ficar na morte espiritual, irmãos. Mas perceba mais. Jesus, então, no versículo 2, ele diz: ser vigilante e consolei o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Porque algo íntegro, as obras não eram íntegras. Algo íntegro é algo completo, é algo inteiro, é algo integral. Quando algo não é íntegro, é quebrado, é pela metade. E sabe, esse cristianismo aqui era aquele tipo de cristianismo empurrando com a barriga, fazendo de qualquer jeito, sem amor, sem paixão pela obra, pela causa de Deus. Quem sabe eles estavam indo para a igreja só para dizer que era um cristão, que era um crente, mas não vivia a essência do cristianismo. Não havia integralidade naquela igreja. E agora Jesus, ele critica aquelas obras imperfeitas. Querido irmão, querido irmão, será que Deus está satisfeito com as suas obras? Será que Deus está satisfeito com as minhas obras, com as nossas obras? Lembre-se que as obras são importantes para Jesus. Sabe, o cristianismo atual, principalmente o protestantismo, o evangelicalismo, tem querido rejeitar as obras, dizendo: não nos salvamos pelas obras. É verdade, ninguém se salva pelas obras. Mas, por causa dessa rejeição das obras, as pessoas estão vivendo da forma que elas querem viver, sem se preocupar com a palavra, com a vontade de Deus. E dizem que a graça é suficiente. E aí essa graça tem sido uma graça barata. Porque as obras são importantes para Jesus. Nas 7 cartas você vê isso. Só que essas obras só serão íntegras pelo poder do Espírito Santo.
pelo poder de Jesus, pela graça do nosso Deus. Amém, irmãos? Como é que está as suas obras perante Deus? Queridos, depois disso, Jesus apresenta então uma solução. No versículo 3, na verdade, desde o verso 2, ele vai trabalhar alguns imperativos. O imperativo é uma ordem, é um mandamento vindo da parte de Deus. E vejam quais são esses imperativos. Acompanhe comigo. No versículo 3, começa dizendo: lembra-te, é uma ordem de Jesus, lembra-te, pois o que tens recebido e ouvido. Guarda-o, o segundo imperativo, guarda-o, ou seja, guardar a palavra, o que tem recebido e ouvido. E aí vem o terceiro: arrepende-te, porquanto se não virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Amém? Jesus chama eles para se lembrar, para guardar, para se arrepender, mas também para vigiar. E você lembra, meus queridos, qual é a situação da cidade de Sardes? Por que é que eles foram derrotados 2 vezes? Vocês lembram? Porque não vigiaram. Interessante e pertinente é como Jesus analisa a situação da cidade e traz a mensagem ali ao ponto. Uma cidade que não vigiou e foi derrotada. E aqui havia uma igreja que não estava vigiando e poderia ser derrotada na volta de Cristo. Virei como o ladrão. O ladrão, ele avisa o dia e a hora que vai roubar alguém? Não, ele não avisa. Ele não manda uma mensagem para avisar: ei, fecha a tua porta, viu, que hoje de noite eu vou arrumar a sua casa. Ele não vai mandar assim. Ei, guarda o teu celular, viu, daqui a pouco eu vou passar aqui roubando, todo mundo tiver com o celular na mão. Ele diz isso, ladrão? Não, ele pega de surpresa. Agora, aquela pessoa que anda precavido, prevenido, vai guardar o seu celular, vai fechar a sua porta, vai se proteger contra o ladrão. Da mesma forma é o cristão. O cristão que espera Jesus voltar, ele está em oração, ele está em comunhão com Deus, ele está em vigília, ele está em preparo espiritual. E quando ele voltar, não vai pegar de surpresa, mas vai dizer: eis aí o Deus que nós aguardávamos, eis aí o Deus da nossa salvação. Glória a Deus, meus irmãos. Chama minha atenção que essa igreja, ela tinha alguns ainda que não tinham contaminado as suas vestiduras. Mas tinha outro grupo, tinha 3 grupos nessa igreja. Sempre tem 3 grupos. Às vezes a gente acha que é só 2, só que esse segundo grupo já está quase para lá do que para cá. Um grupo é aqueles que não contaminaram as vestiduras. Outro grupo é aqueles que estão na CTI, que estão na UTI, nas últimas. E você vê aqui no verso 2, que diz para nós o seguinte: que tem que ser vigilante e consolidado o resto que estava para morrer. Tinha uns que estavam na UTI, tinha outros que já estavam no pecado mesmo, não estavam mais nem aí. Agora alguns, um remanescente, um resto. E aqui a palavra grega para remanescente, tinha um resto que estava na UTI, morrendo espiritualmente. E Jesus diz: resgata esses aí, tira esses da UTI espiritual e traz eles para a vida, e vida com abundância. Amém? Mas havia, irmãos, um grupo especial, e esse grupo especial, eles não contaminaram as suas vestiduras. E agora Jesus então apresenta as promessas. Para cada igreja, Jesus apresenta uma quantidade de promessas. Para a primeira igreja, quantas promessas? Na segunda, 2 promessas. Para a terceira, 3 promessas. Para a quarta, 4 promessas. E será que para a quinta serão 5 promessas também? Vamos ver o que a Bíblia diz. No capítulo 3, verso 4: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Lá vem a primeira promessa: e andarão de branco junto comigo. Primeira promessa: porque são dignas. O vencedor, verso 5, será assim vestido de vestiduras brancas. Segunda promessa: e de modo nenhum
apagarei o seu nome do livro da vida. Essa é a promessa. Amém? Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai. Quarta promessa. Amém? E diante dos anjos, dos seus anjos. Quinta promessa. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. O Senhor Jesus apresenta promessas para o remanescente, para aqueles que não contaminaram suas vestiduras. E essas promessas, irmãos, andar junto a Cristo. Sabe o que acontecia? Sardes era conhecida pelo seu passado militar. Lembre-se disso. Passado militar. E na época dos romanos, quando os romanos enfrentavam a batalha e eles venciam a batalha, todos os romanos, moradores, população em geral, se vestiam de branco para comemorar a vitória. Olha que interessante. Quando os romanos venciam, os seus moradores, seus cidadãos se vestiam de branco para comemorar a vitória. Então, eles saíram desfilando na rua de branco, vencemos a batalha. O que Jesus está querendo dizer aqui, meus irmãos? Que aqueles que não contaminaram as suas vestiduras estarão junto com Jesus, fazendo ali com Jesus a comemoração da vitória final. E receberão vestes não contaminadas, e essas vestes serão brancas, significando vitória, pureza, santidade e salvação. Amém? É isso que Jesus está querendo dizer para essa igreja. Vocês andarão desfilando comigo. Os anjos serão testemunhas de que vocês são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Agora, temos mais 3 promessas para encerrar. Aí Jesus diz: e aqueles que forem vencedores, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Ter o nome no livro da vida, irmãos. Vocês lembram que Moisés falou desse livro? Lá no livro de Êxodo 32, e Deus falou: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Lembram disso? Daniel também falou desse livro, Daniel 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, e todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Amém. Apocalipse chama esse livro de livro da vida do Cordeiro. Como é que faz para ter o nome escrito no livro da vida? Ser batizado. Quando a pessoa nasce de novo, o nome dela é escrito no livro da vida. E a promessa, irmãos, é para a igreja que Jesus não irá apagar. Isso significa que há a possibilidade do nome ser escrito lá e ser apagado? Sim. Por isso a importância de nos mantermos fiéis, vigilantes, porque ele virá como ladrão, pegando muitos de surpresa. Não podemos, irmãos, permitir que nosso nome seja riscado nesse livro. É o livro dos salvos, é o livro daqueles que vão viver a eternidade ao lado de Jesus. E por fim, Jesus diz: confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Que promessa espetacular, meus irmãos. Jesus confessando o nosso nome diante dos anjos. Diz o seguinte, lá em Apocalipse, capítulo 7, e Mateus também, capítulo 10, verso 32 a 33, Jesus diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Amém? Você quer ter o seu nome confessado diante de Deus, diante do Pai, diante dos anjos? Permaneça firme no seu Senhor. Amém. Permaneça fiel ao Senhor. Seja vigilante. Seja vigilante. Não
Não permita que as suas vestiduras se contaminem com a imundícia, com o pecado desse mundo. Ande com Cristo, se preparando para a sua vida. Se porventura você ainda não é batizado nas águas, Jesus quer que você tome essa decisão. Quer que você se prepare para o batismo, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. E se porventura você já foi batizado, mas por algum motivo você se afastou de Deus e o seu nome foi apagado, o seu nome foi riscado, Jesus quer reescrever o seu nome no livro da vida. Jesus quer reescrever a sua história. Mas para isso, meu querido amigo, meu querido irmão, você precisa tomar uma decisão. Você precisa se entregar a Cristo e viver a sua vida ao lado dele, não como um outro espiritual, mas como um vivo. Deus quer dar o Espírito Santo para você, encher você do Espírito Santo, para que você se prepare para a sua breve vida. Será que nessa noite nós temos alguém que gostaria de tomar essa decisão, de ter o seu nome no livro da vida, no livro da vida do Cordeiro, de se preparar para o batismo, de se preparar para a volta de Jesus, de dizer: Senhor Jesus, eu quero me batizar, eu quero ter o nome escrito no livro da vida, eu quero me preparar para a volta de Jesus, eu não quero perder mais tempo, eu quero vigiar, porque Jesus está voltando, eu não quero ficar, eu quero subir para morar com Ele. Será que alguém nessa noite que deseja tomar a decisão? Nós iremos ouvir mais um louvor especial, e enquanto esse louvor for cantado, que você possa tomar a sua decisão e vir até aqui à frente, pois após o louvor eu irei orar por você. Você que deseja se entregar a Cristo, ou para ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, se preparando para a volta de Jesus, guardando o sábado do Senhor, guardando os mandamentos de Deus. Nós vamos ter um louvor. Enquanto o louvor for cantado, toma a sua decisão, vem até aqui à frente, para que eu possa orar por você neste momento. Amém?
Você não tem mais vontade de ler a Bíblia, você não tem mais vontade de orar, você tem perdido a vontade de vir à igreja. Quando vem à igreja parece que é um fardo, você fica com vontade de ir logo para casa. Se você está vivendo essa situação de UTI espiritual, Jesus quer ressuscitar a sua vida espiritual. Jesus quer curar as suas feridas. Jesus quer transformar você.
Ele tem 5 promessas para você, como falou a Sardes. Ele quer te vestir com vestiduras brancas. Ele quer que você ande com Ele. Ele quer que você tenha o nome escrito no livro da vida e não seja apagado. Ele quer apresentar e confessar o seu nome diante do Pai e diante dos anjos. Portanto, se você deseja renovar sua espiritualidade, sair da UTI espiritual, a qual você possa se encontrar nesse momento, eu quero convidar você para me abrir em frente. Não importa se você já foi batizado ou não, mas o importante é que você tome a decisão de dizer: Senhor, eu não quero mais ficar na UTI espiritual. Eu quero sentir aquele desejo de voltar ao primeiro amor, de ler a Bíblia com prazer, com alegria, de estudar a lição, de estar no pequeno grupo, de estar na igreja, de estar orando com meus irmãos, de fazer um trabalho missionário, de ser um verdadeiro adventista do sétimo dia, um remanescente para o tempo do fim e se preparar para a tua vida. Não tenha vergonha de vir, não tenha vergonha do que algum irmão possa pensar em você, não. Porque aquele que confessar diante do Pai, confessar Jesus aqui na terra, Jesus irá confessar você lá no céu. Jesus conhece você, não adianta você mentir para você mesmo, para os irmãos. Esse não é o momento de mostrar para os irmãos, é o momento de mostrar para Cristo. Pois a partir do momento que você dá o primeiro passo, você está dizendo: Jesus, a minha vida precisa de uma revolução espiritual. O Senhor que tem os 7 Espíritos, que é a plenitude do Espírito Santo, eu preciso dele em minha vida. Se você deseja essa revolução espiritual na sua vida, essa transformação, vem até aqui à frente e melhorar nesse momento. Alguém que deseja sair da UTI espiritual e dizer: Senhor Jesus, faz a obra da minha vida, faz um milagre em mim, Senhor. Nós iremos orar nesse momento. Se houver alguém, não tenha vergonha. Você sabe a sua condição. Você sabe o que você tem passado. Você sabe a sua frieza, a sua vontade de desistir, a sua vontade de se afastar da igreja, de deixar tudo para trás. Então essa vontade precisa ser vencida agora. E Jesus quer vencer na sua vida hoje, meu irmão, minha irmã. Essa é uma semana de reavivamento espiritual. E essa semana não pode terminar para você do mesmo jeito que começou. Tem que terminar diferente. Se houver alguém com esse desejo de vir até aqui à frente para esta oração, ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz daquele que fala às igrejas e venha até ele. Não tenha aparência de vida, mas reconheça a sua fraqueza espiritual e vá até aos braços de Jesus Cristo, pois só o pão da vida e vida com abundância. Querido Deus e Pai, essa noite nós te oramos, Senhor, pela tua igreja, pela nossa irmã, pelo nosso irmão, que vier aqui à frente com o desejo de participarem, serem membros da Igreja Adventista do sétimo dia, de se prepararem e continuarem se preparando a cada dia para a volta do Senhor Jesus. Amém. Portanto, quero orar, Senhor, por eles. Quero orar pela tua igreja. E Pai, se alguém que está nessa situação de frieza espiritual, se alguém que está nessa situação, Senhor, de morte espiritual, que ela possa sentir a necessidade do Espírito Santo trabalhar em sua vida e ressuscitá-la, tirá-la da letargia e colocá-la como uma pessoa vigilante na tua presença, se preparando para a tua breve vinda. Portanto, Senhor, nós te oramos neste momento pela igreja de Marcos Moura, por esta família que está aqui à frente, pelo preparo deles para a entrega completa, total a Cristo. Nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus, e a igreja diz: Amém. Amém e amém.